E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês um pouco a vantagem e as desvantagens de se plantar orquídeas aqui nos toquinhos. Para quem não sabe, a orquídea plantada nos toquinhos, elas dão menos trabalho, elas assim exigem menos substrato, elas crescem raízes bastante. Só que elas têm um detalhe básico, você precisa assim de regar ela com mais frequência, precisa regar aí com todos os dias. Aqui nós regamos todos os dias. Essas aqui, por exemplo, eu plantei nas bolachinhas, fiz as bolachinhas. Usei aqui os toquinhos, não são tão grossos, mas cortado na horizontal aqui, meio transversal, ele fica assim um pouco maior, dá uma aparência bem legal, bem bacana. Algumas dessas aqui são as valquirianas, isso aqui são os cruzamentos de valquiriana, e aqui algumas catleias que tem aí. E aqui para as phalaenopsis eu plantei nos toquinhos, todos nos toquinhos aqui, elas vão crescer, todos se desenvolver, e com isso a gente vai ter aí muitas e muitas phalaenopsis crescendo, desenvolvendo. E já usei aqui um padrão para esses toquinhos, que eu tenho a ametista grossa, tá aqui bem, já faz aqui praticamente 2 anos que elas estão aqui, e agora que elas estão aí mais ou menos com um tamanho mais ou menos bom. Algumas defal, mas ambas aqui, todas elas nos toquinhos, alguns toquinhos maiores, outros toquinhos menores. E depois que elas estão aqui nos toquinhos, a gente planta ela utilizando o próprio toquinho como substrato e preenchendo aqui o restante com o substrato. No meu caso, o substrato aqui, todos eles são de Sansão do Campo, resto de Sansão do Campo. Não uso outro mais, parei de usar qualquer outro substrato. E é basicamente todas elas assim, dessa maneira como eu planto. A grande desvantagem é que depois de um tempo, os toquinhos às vezes vão ficar menor, e isso vai fazer com que elas necessitem aí de um replante, necessite aí de um local um pouco mais adequado. Vou mostrar outros para vocês aqui. Olhem só o quanto de raiz. Então isso aqui significa que o toquinho já ficou pequeno para ela. Porém, as raízes dessa maneira aqui, elas têm um ganho na absorção de água muito grande. E com isso elas vão crescer. Uma outra desvantagem também das orquídeas aí nos toquinhos é a questão do peso. O peso que elas provocam dentro do orquidário. Isso vai gerar aí um peso bastante grande. Por exemplo, essas valquirianas aqui eu plantei no toquinho um pouco diferente. Essas aqui também. Mas esses toquinhos aqui eles vão gerar um peso bem elevado. Seu orquidário vai ter um peso aí, esse aqui pesa em torno de uns 2, 3 kg. E vai assim gerar um peso bem grande aí para o seu orquidário. E ele vai precisar aí de uma estrutura bem grande aí para poder suportar esse peso que vai ser gerado. Mas do restante é bem simples. Você pode pegar um toquinho aí que você encontrar no pasto e ele vai dar aí um suporte bem legal, bem bacana mesmo. Temos aqui todas as orquídeas, todas elas plantadas. A maioria das minhas orquídeas aqui são todas no toquinhos. Não tem outro modo de falar para vocês, porque eu não uso mais nenhum tipo de vasinho. Dispensei totalmente os vasinhos, até porque eles aí ficaram um pouco defasados. É difícil chegar aqui na minha região e por isso eu resolvi usar apenas os toquinhos. Se você não tem um toquinho, você pode usar um tocão. Eu tenho aqui um tocão. Eu peguei no meio do pasto ali e plantei um monte de catleia. Esse outro aqui eu plantei outras, plantei uma rifantilis lá, mas basicamente todas elas foram plantadas aqui nos toquinhos. Eu tenho aqui bastante delas nos toquinhos, ó. E a raiz dela vai para todo lado. Esse daqui fez um estilo de uma barca, bem bacana. Eles chamam de barca do Caribe, até por conta desses buracos. Parece que ela foi crivada de bala. Mas basicamente todas as orquídeas plantadas nos toquinhos, elas fazem isso. Algumas vão criar aí muitas raízes. E essas raízes aí vai precisar, talvez daqui a um tempo, ser replantada. Ou pode até deixar ela mesmo aqui, que essa raiz aqui, a tendência dela é absorver a água. Porque quando você faz a rega, sempre acumula uma gotícula aqui na pontinha da raiz. E ela sempre absorve água. Alguns especialistas vão dizer aí que é por conta que ela está fugindo do vaso.
Mas na verdade não, na verdade ela faz isso porque ela precisa crescer raízes. E quando ela cresce raízes, aí ela tende a soltar a raiz para todo lado, até por conta da característica aí de cada orquídea. Mas é basicamente isso. Assim eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Valeu e até a próxima.